Olá, mafagafinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de trigonometria com a professora Dani Dil. Hoje vamos falar sobre algumas leis elementares da trigonometria e a primeira delas é a lei dos senos, a famosa lei dos senos. Essa lei, ela diz que num triângulo qualquer, a medida de cada lado, dividido pelo seno do ângulo oposto, sempre será igual. O teorema ele demonstra que no mesmo triângulo, a razão entre o valor de um lado e o seno do seu ângulo oposto será sempre constante. Esse triângulo, como vocês estão observando aqui na figura, ele é um triângulo que está inscrito numa circunferência. Porque vocês podem perceber que os vértices A, B e C tangenciam pontos dessa circunferência. E dessa maneira, nós podemos criar, através de uma proporção, uma relação com o diâmetro da circunferência, que é esse segmento aqui, CD. Percebam que ambas as figuras são concêntricas, né? Tem o mesmo centro. Então, olha só, observando aqui o desenho, esse segmento A, que é na realidade o BC, ele está para o seno do ângulo que está no vértice A. Ou seja, existe uma razão de proporção entre eles, assim como existe uma razão de proporção entre o segmento B, o AC, para o seu seno do vértice B. Então, podemos escrever que A está para o seno do seu ângulo oposto, assim como B está para o seno do seu ângulo oposto, que é o ângulo B, e assim como C está para o seno do seu ângulo oposto, que é o ângulo C, e está para o diâmetro da circunferência. Vamos agora falar da lei dos cossenos. A lei dos cossenos ela é uma generalização do teorema de Pitágoras, porque em um triângulo podemos relacionar os três lados com algum ângulo conhecido. Então a lei dos cossenos ela é utilizada para calcular a medida de um lado e também para calcular a medida de um ângulo desconhecido em qualquer triângulo. Se conhecermos, duas medidas e um ângulo apenas. A lei, ela diz que em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Vamos lá, olha aqui a lei de forma algébrica. Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde, é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados, pelo vezes o cosseno deste ângulo. Ou seja, o cosseno do ângulo entre eles. Perfeito? Então, vamos aos exercícios agora. Aqui eu tenho um triângulo ABC que possui no vértice A o ângulo de 60 graus, no vértice B o ângulo de 45 graus, e ele me traz apenas, gente, a medida conhecida do lado BC. Ele fala que o lado BC vale 4 unidades de comprimento. E aqui ele pede para eu calcular o lado AC. Então, o que a gente faz? O lado não conhecido é esse, né? Então, x está para o seno de qual ângulo? Do seu ângulo oposto, que é 45. Assim como 4 está para o seno do ângulo oposto, que é o 60. Está montado o nosso parzinho de razões. Agora, o que eu faço? Substituo o seno de 45, na tabelinha dos arcos notáveis nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2, substituímos o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e fazemos os cálculos em proporção, produto dos meios, produto dos extremos, né? Dessa forma,
vai chegar uma hora que você vai ter uma raiz no denominador e você vai obter o fator racionalizante, que é a própria raiz de 3, vai duplicá-la, né, no numerador e no denominador em formato de fração em produto e vai realizar o cálculo e descobrir que o lado AC vale 4 raiz de 6 sobre 3. Como ele dá a dica que raiz de 6 aproximadamente é 2,45, substituímos aqui a raiz de 6 pelo valor dado no exercício, no enunciado do exercício, e obtemos a medida de 3,26 unidades de comprimento. Vamos lá, agora vamos fazer uma de lei dos cossenos. No triângulo abaixo, calcule o valor de x. Podemos perceber que ele tem apenas um ângulo conhecido no vértice A, que é o alfa 45 graus. Ele me dá uma medida AC, que é 3 raiz de 2, e ele também me dá a medida AB, que é 7. Então, veja bem, nós temos duas medidas conhecidas, apenas um ângulo, né? Entre essas medidas, gente, ó, entre as medidas, o ângulo de 45 está entre as medidas. Então, para eu encontrar o valor do segmento BC, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Então, eu coloquei aqui A como x, né, para poder ficar igual ao exercício, A ao quadrado, que é igual a o segmento AB ao quadrado, 7 ao quadrado, segmento AC ao quadrado, subtraímos do dobro do produto dos valores conhecidos, que são, respectivamente, 7 e 3 raiz de 2, e aí multiplicamos isso pelo cosseno de 45, já substituindo aqui por raiz de 2 sobre 2. Fazendo os cálculos, você obtém o valor de x é 5. Valeu, galera, obrigada, até mais!